É verdade que a pandemia nos pegou de surpresa. E surpreendeu também o tempo que a gente tem passado nela. Eu confesso a vocês que no começo disso tudo eu achava que a gente ia ficar 1 mês, no máximo 2 meses. Mas estamos chegando no 3º mês e já se passou metade do ano e a gente continua nessa quarentena. O início disso tudo pegou a gente desprevenido em algumas coisas que, então, fomos forçados a começar a fazer. São coisas que muitas delas a gente já deveria estar fazendo antes. E a gente não fazia, a gente passou a fazer quando começou a quarentena. Deveríamos, por exemplo, conviver mais com nossos familiares. A gente devia aproveitar mais o tempo com eles, mais o convívio familiar, fazer mais programações juntos com as pessoas que moram na nossa casa. Muitos já faziam, mas outros não. E esses outros que não faziam agora também não podem mais dar desculpa do trabalho, ou da escola, ou dos amigos para fugir do convívio familiar e estão sendo forçados a isso. Alguns estão enfrentando grandes dificuldades nesse novo momento que são forçados a conviver em casa. A gente vê, por exemplo, na televisão, índices de violência doméstica. A gente também vê notícias sobre um crescimento no número de divórcios, de separações. Dessas pessoas que não estavam acostumadas a conviver e passaram a conviver intensamente nesse tempo de quarentena. Porém, aqueles que já estavam acostumados a uma comunhão, a uma convivência, passaram bem e alguns até se fortaleceram ainda mais durante esse tempo. Não só as famílias preparadas, mas as organizações que estavam preparadas para enfrentar também estão passando de uma forma melhor do que as outras. As empresas que já tinham um e-commerce forte, elas conseguiram alavancar as vendas nesse tempo. As empresas que já tinham o home office como prática, também conseguiram ser mais eficientes durante esse tempo. As empresas que já eram características delas se reinventar e a criatividade, elas conseguiram se reinventar durante esse tempo também e passar de uma outra forma. Porém, aquelas outras que não estavam preparadas, elas estão passando agora por um momento de reestruturação que elas já deveriam ter passado antes e agora estão sendo forçadas a passar por isso. Assim também foi com aqueles que já tinham um relacionamento com Deus. Aqueles que já tinham a leitura bíblica como prática. Aqueles que já tinham a oração como prática. Esses liam a Bíblia, continuaram lendo a Bíblia e se aperfeiçoaram ainda mais na leitura. Também na oração e também no relacionamento com Deus. Mas outros perceberam agora que esse é o momento, mais do que nunca, de ter um relacionamento com Deus de verdade. Que a intimidade com Deus era algo que já deveria ter começado há muito tempo atrás. Na história de Daniel, vemos ele se deparar por algumas vezes com situações de crise, de dificuldade, de mudanças de circunstâncias. Porém, em todas elas, parece que Daniel já estava preparado para enfrentar as dificuldades. E eu acho que o segredo de Daniel, o segredo para que Daniel estivesse preparado para essas situações, era a sua vida de intimidade com Deus construída através de um hábito constante de oração. O livro de Daniel fala que o costume dele era orar 3 vezes ao dia. E mesmo em momentos onde a oração não era tão popular, e mesmo em momentos onde a oração parecia ser algo perigoso a se fazer, parecia ser algo até contra a lei, Daniel mantinha o seu costume. E é isso que o texto que está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 10 ao 16, fala. E olhando esse texto, eu queria tirar algumas lições para mim e para você nesse momento. O texto, Daniel, capítulo 6, versículo 10 ao 16, fala o seguinte. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, e fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, rei,
e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Quero tirar 3 lições com você nesse momento. A primeira delas: first things first. First things first. Esse é um termo em inglês que fala que existem algumas coisas que precisam ser feitas primeiro do que outras coisas. As primeiras coisas devem ser feitas primeiro do que outras coisas. Ou seja, existem prioridades, existem coisas importantes que precisam ser feitas primeiro. E a oração era uma prioridade na vida de Daniel. Vemos isso, por exemplo, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia decifrar esse sonho. Por ninguém conseguir decifrar, ele assina um decreto que os magos e os sábios da época deveriam ser mortos, incluindo Daniel e os amigos dele. Diante disso, Daniel para por um instante e sabe o que ele faz? A primeira coisa que Daniel faz, depois de saber desse decreto, depois de saber que ele seria morto, ele reúne os amigos para orar. Nessa situação que a gente acabou de ler, aqui nessa situação, Daniel enfrentava a inveja por parte de ministros e governantes do rei Dario, que o rei Dario tinha estabelecido como ministro e governante para governar agora o novo império medo-persa que tinha acabado de conquistar a Babilônia. E aí, Daniel se destacava. Daniel era o melhor. Daniel se destacava por ser um excelente administrador. Daniel se destacava por sua conduta, por ser correto, por ser honesto, por não ser corrupto, por não se misturar com enganações e com mentiras. É tanto que Daniel se destacava que o rei Dario queria colocá-lo ele como o maior administrador do império, como alguém acima de todos eles. Isso cresceu a inveja, cresceu a ira dentro do coração daqueles homens. Então, eles, sem encontrar nada para acusar Daniel, eles tentam convencer o rei Dario a assinar um decreto. E eles convencem o rei Dario a fazer o seguinte: toda oração, qualquer pedido devia ser somente feito ao rei. A nenhum Deus, a nenhum outro homem, somente ao rei. Caso contrário, se alguém fosse pego desobedecendo esse decreto, essa pessoa seria jogada numa cova cheia de leões. Daniel, ao saber disso, ao saber desse decreto, ao saber que o seu relacionamento com Deus estava em risco, sabe o que ele faz? Daniel, ao saber disso, ele não vai correndo para o rei tentando negociar com ele. Daniel, ao saber disso, ele não foi brigar com os ministros e governantes, colocando o dedo na cara deles e perguntando por quê. Daniel, ao saber disso, não foi fugir. Daniel, ao saber disso, não foi se lamentar. Daniel, ao saber disso, não foi traçar um plano sobre como ele conseguiria fugir disso. Não. Daniel não enfrentou um problema tão grande que ele estava prestes a enfrentar com armas carnais, mas sim, como a Bíblia fala, com oração do jeito que ele sempre orava. As circunstâncias mudaram para Daniel, mas Daniel não mudou por causa das circunstâncias e continuou sua oração, seu contato, seu relacionamento com Deus. Eu quero te perguntar, a quem você tem recorrido nos momentos de adversidade, onde temos buscado socorro diante das lutas? Quem é o nosso socorro? Onde está a nossa esperança para os dias de pandemia e quarentena? Será que estão nos governantes? Será que está no governo? Será que está no encontro da vacina, na cura dessa doença? Onde está o nosso socorro? Quem você recorre nos momentos de aflição? Recorre ao pessimismo e às lamentações? Recorre aos prazeres da carne como um anestésico, como algo que faz você se sentir anestesiado para fugir da necessidade de enfrentar os problemas? Quando você olha para os montes,
e se pergunta de onde vem seu socorro. De onde ele está vindo hoje? Seu socorro para esse tempo, de onde está vindo hoje? De onde seu coração hoje está inclinado para se sentir protegido? Que o seu socorro venha do Senhor, que fez os céus e a terra. Que sua segurança seja no esconderijo do Altíssimo e seu descanso seja a sombra do Onipotente. Não faça planos sem antes orar. Não trace estratégia sem antes falar com Deus. Não gaste sua energia sem antes ter uma boa conversa com o seu Criador. Pois sem Ele, nada podemos fazer. First things first. Existem prioridades. Primeiro, devemos sempre orar diante de qualquer situação. Segunda coisa que eu quero aprender com você hoje. Mais que amigos, friends. Mais que amigos, friends. Essa frase se tornou um meme. Acho que após uma postagem no Facebook, alguém colocou essa frase de mais que amigos, friends para mostrar a intensidade da relação de amizade entre duas pessoas. Daniel era amigo de Deus. Daniel era conhecido por Deus. Daniel era íntimo de Deus por causa de sua vida de constante oração. Uma frase que a gente escuta, alguns aprenderam na escola, é que o homem é produto do meio. Porém, Daniel nos prova o contrário. Que quem ele era fruto da amizade dele com Deus. Quem ele era fruto do relacionamento dele com Deus, que ele tinha com Deus. Sua amizade com Deus o tornava um homem correto. Sua amizade com Deus o tornava um homem mais sábio. Sua amizade com Deus o tornava um melhor administrador. Sua amizade com Deus o tornava um homem justo, honesto, correto. Isso o fazia ser perseguido pelos outros. E agora, a sua constante busca a Deus, a sua vida de oração, faz com que ele corra um sério risco de vida. Esse é o problema que ele está enfrentando. Mas esse risco não faz Daniel alterar sua rotina, ele não muda a sua agenda por causa da mudança de circunstância e dos riscos que ele estava enfrentando. Ao saber que seria sentenciado à morte, pelo contrário, Daniel mantém a sua rotina. Ele vai para o seu quarto, escancara as janelas e ora. Vai conversar com Deus, vai falar com Deus, assim como ele sempre fazia 3 vezes ao dia. É isso que a Bíblia fala. Daniel preferiu ser jogado numa cova dos leões, cheia de leões, do que vender sua amizade com Deus para poupar sua vida. Os amigos de Daniel preferiram ser jogados numa fornalha, a vender a amizade que eles tinham com Deus para poupar a vida deles também. José do Egito preferiu ser jogado numa prisão por anos, a se deixar, se entregar, a vender a sua amizade com Deus, para se entregar à mentira dos prazeres da carne, e decidiu fugir da mulher de Potifar. Esses homens sabiam que ser amigo de Deus não tinha preço. O relacionamento deles com Deus não tinha preço. E nada nem ninguém iria mudar isso. E você? Quero te perguntar. Qual tem sido o preço do teu relacionamento com Deus? Qual o valor do preço do teu relacionamento com Deus? O que faz você ser tentado a deixar de lado, ou então deixar de lado o teu relacionamento com Deus? Talvez o teu sono te faça você deixar de falar com Deus. Talvez aquela vontade de dormir mais, ou então de cochilar logo, faça você deixar de falar com Deus alguns dias. Talvez aquela vontade de assistir um pouquinho mais da série. Talvez qualquer outra coisa te distraia e faça você trocar o teu tempo com Deus por qualquer outra coisa. Talvez a sua decepção porque Deus não te respondeu na hora do jeito que você quis. Talvez o medo seja o que te impeça de orar e falar com Deus. E por muitas vezes, você que está aqui assistindo, por muitas vezes não vai ser o pecado que vai tirar a tua atenção de Deus. Não vai ser o pecado que vai tirar a nossa atenção de Deus. Por muitas vezes vão ser algo comum.
algumas coisas que a gente trata como rotina, como sono, como assistir uma série, como ler uma notícia, como jogar um jogo, como estar nas redes sociais e tantas outras coisas que se tornaram comuns e que tiram o nosso tempo de relacionamento com Deus. Qual é o preço do nosso relacionamento com Deus? Qual é o valor que estamos dando para o nosso relacionamento com Deus? O que é que tem sido moeda de troca para o nosso relacionamento com Deus? O que o nosso tempo, o tempo que deveria ser gastado com Deus, tem sido deixado de lado para a gente fazer o quê? O diabo quer exatamente isso. Que a gente troque o nosso tempo de oração, que você troque o seu tempo de oração por qualquer outra coisa. Por coisas que são pequenas mesmo. Qual tem sido o preço do seu tempo de oração? Que possamos entender que realmente não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Para Daniel, mais importante do que ser reconhecido pelos seus colegas de trabalho, mais importante do que ser amigo do rei, mais importante do que seu cargo no império, mais importante do que a sua própria vida, era ser reconhecido pelo rei que reina e reinará para sempre. Isso que era importante para Daniel, mais que amigos fendes, uma intimidade profunda com Jesus, com Deus. Terceira lição e última. No pray, no gain. No pray, no gain. Uma expressão que ficou famosa principalmente no mundo de academia, de exercício, de ficar maromba, ficar fortão. No pain, no gain. Sem dor, sem ganhos. Dizem que sem as dores musculares, sem o esforço físico, sem aquelas dores do exercício, as pessoas não vão ter ganhos na academia, por exemplo. Não vão ter os resultados esperados. Eu não sei se isso é verdade para os exercícios, para a academia, não sei. Mas eu sei que a frase no pray, no gain é verdade. Sem oração não tem como existir vitórias verdadeiras. Não dá para ir a combate sem você conhecer o seu comandante. Não dá para ir à luta antes de se preparar com o Deus dos exércitos. Não sei se já aconteceu com você antes, de você estar no seu quarto, orando, falando com Deus, no seu quarto de guerra, naquele momento que você está se preparando para a batalha, para a luta, para enfrentar algo. E aí começa a vir pensamentos. Começa a vir algo na sua mente falando para você desistir. Falando que você não deveria incomodar Deus. Falando que você não deveria perturbar Deus. Falando que você deveria desistir. Falando que não tem mais jeito. Falando que talvez existisse outro jeito que não fosse através da oração. Falando tantas mentiras na sua mente. Eu imagino que naquele momento de oração ali no quarto, onde Daniel faz súplicas a Deus, ora a Deus. Eu imagino que talvez Daniel tenha sofrido alguns ataques como esse na sua mente. Daniel sabia que poderia ser destroçado pelos leões ao ser jogado ali. Daniel sabia do risco que corria. E ali no seu quarto orando, talvez ele tenha sido tentado a não ser irredutível com relação à oração. Talvez ele tenha sido tentado a poupar, a tentar ser mais maleável, a tentar entrar em um acordo com Deus, a tentar poupar o seu cargo que era alto, a tentar poupar o seu futuro, a tentar manter o seu alto escalão ali naquele reino terreno. Talvez aquela tentação falando para que não ore em público, Daniel. Fecha as janelas, Daniel. Tenta se esconder pelo menos por 30 dias, Daniel. Mas com Daniel não teve negócio. Daniel se manteve fiel a Deus e continuou a orar da mesma maneira que costumava orar todos os dias. Daniel conhecia e confiava em Deus. Daniel sabia quem era Deus. Daniel, ele tinha uma experiência com Deus de intimidade, por isso ele conhecia Deus de verdade. Então, uma experiência que talvez você já tenha feito, de saber se você confia ou não em uma pessoa. Uma pessoa fica atrás de você, abre os braços, e você se joga
somente se joga na pessoa, nos braços da pessoa. Se você coloca o seu pé para trás na hora de se jogar, significa que você não confia tanto naquela pessoa, você acha que aquela pessoa não ia te segurar. Se você somente se joga nos braços daquela pessoa, significa que você confia. Talvez você já tenha feito essa experiência. Naquele momento, Daniel, ele estava totalmente jogado nos braços de Deus. Totalmente jogado. É um nível de confiança que só pode ser construído, que só pode ter com quem tem intimidade, com quem tem relacionamento. Eu tenho certeza que esse era o nível de relacionamento, de confiança que os amigos de Daniel tinham também ao serem lançados na fornalha, ao ser prestes a serem lançados na fornalha. Porque olha o que eles falam para Nabucodonosor. Eles falam o seguinte: se o nosso Deus a quem servimos, Nabucodonosor, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Esse era o nível de intimidade com Deus que Daniel e seus amigos tinham. O Salmo 91:11 fala que Deus dará ordens a respeito daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, para que os anjos o guardem. E é isso que acontece com Daniel. E é isso que Daniel experimenta. Ele conta que ali na cova, Deus enviou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões e não acontecesse nada com Daniel. Eu acho interessante essa história, pois Deus não livra Daniel da tormenta. Ele não livra Daniel da tempestade. Ele não livra Daniel da cova dos leões. Mas ele livra Daniel na tempestade, na tormenta, na cova dos leões. Eu não sei qual oração que Daniel fez naquele quarto, no quarto dele. Mas eu fico pensando qual seria a minha oração no lugar de Daniel. Provavelmente eu pediria: Deus me livra dessa cova. Deus me tira dessa cova. Deus me faz encontrar um jeito de fugir dessa cova. Deus me faz encontrar um jeito de não passar por essa provação, Deus. Não sei qual foi a oração que Daniel fez. Mas talvez, nem nas orações mais fervorosas de Daniel, nem nas orações mais loucas de Daniel, ele imaginou que naquele momento, ali, junto de leões famintos, Deus mandaria um anjo dele para fechar a boca dos leões. E depois, ainda, ele vê o rei Dario louvando e celebrando a Deus porque Daniel saiu vivo da cova. A Bíblia afirma também que Daniel, logo depois dessa experiência, afirma que assim como com todos os outros reis, Daniel continuou prosperando no reinado do rei Dario. Deus, Ele normalmente não responde nossas orações da maneira que pedimos. Mas é interessante como frequentemente Ele nos dá muito mais do que pensamos. Daniel, ele não somente é poupado, mas é protegido tendo essa experiência sobrenatural com Deus. E ainda vê o rei celebrando o Deus vivo. Por fim, para encerrar, olhando ainda para a história de Daniel, eu quero deixar 3 passos práticos para a gente, para que a oração passe a ser tendência em nossas vidas, para que a oração seja hype na sua vida. Para que a oração deixe de ser algo que você somente escutou falar dos seus avós, dos seus pais, e passe a ser algo atual e experimentado por você. Primeiro, tenha um horário, tenha uma agenda. Assim como um Daniel, tenha horários marcados de forma disciplinada para orar. Tenha uma disciplina de oração. Não deixe que o seu tempo de oração seja negociável, seja negociado com nada. Daniel tinha seus horários de oração e a oração estava na sua agenda, 3 vezes ao dia. A oração de Daniel não ocupava as sobras do dia, não ocupava os horários de encaixe do dia. Não. O tempo de oração de Daniel estava em horário nobre. E com certeza era algo que estava reservado e Daniel esperava ansiosamente para o seu tempo de oração com Deus.
Segundo, ore com ações de graça. Assim como Daniel, ore dando graças diante de Deus. Ore com um coração grato. Se você ora com a perspectiva daquilo que você já tem, você para de olhar para aquilo que não tem e anda confiante e segue confiante, sabendo que o Deus que já providenciou tudo isso que você está sendo grato, continuará providenciando tudo aquilo que você precisa para viver. Último, terceiro, para encerrar, persevere. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo recomenda que sejamos perseverantes na oração. Ou seja, oração deve ser algo constante em nossa vida. Assim como era na vida de Daniel, que não orava somente uma vez ao dia, que não orava somente de vez em quando, que não orava somente quando se lembrava, mas orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele era perseverante na oração. A oração não sai de moda na cultura do reino de Deus. A oração não sai de moda na cultura do reino de Deus. Lá, é aquele item essencial. É aquele item que cai bem em qualquer estação. É aquele item essencial para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia. Que não dá para sair de casa sem ele. Por isso eu digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam a porta e será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E quem bate a porta será aberta. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.